Olá, eu sou Ivan Lima e é um prazer receber você aqui na Fatos Desconhecidos. Há pouco mais de 2 séculos, um físico alemão descobriu um elemento que mudaria o destino de muita gente, o urânio. A partir desse elemento, começou a era nuclear, repleta de avanços na ciência, mas também de mortes causadas pelas malditas bombas atômicas. Neste vídeo, eu vou tentar contar para vocês os detalhes da história do urânio, e não apenas como ele mudou o mundo, mas também dos horrores que podem acontecer com a humanidade, caso ele seja usado de maneira errada. Para começar, deixa eu explicar para vocês exatamente o que é esse elemento químico. O urânio é um metal de coloração prateada, radioativo, denso, flexível e maleável. Se você prestava atenção na aula de química, chegou a hora de recordar tudo que seus professores te ensinaram. O elemento químico urânio, de número atômico 92, possui 3 isótopos principais, o urânio 234 e o urânio 235, que é usado como combustível nuclear, e o urânio 238. Considerado um elemento razoavelmente abundante em nosso planeta, ele pode ser encontrado em diversas formas e em vários ambientes geológicos, sempre em combinação com o oxigênio. O urânio pode ser encontrado em minérios de uranita, euxenita, carnotita, branerita, torbenite e a cofinita, sendo que o primeiro é um dos principais. Aqui no Brasil, há algumas reservas de urânio, como o de Caetité, na Bahia, e o de Santa Quitéria, no Ceará. Mas esse é um assunto que iremos tratar daqui a pouco. Vamos fazer uma viagem no tempo e ir lá para o ano de 1789, quando o farmacêutico alemão Martin Klaproth descobriu o urânio. Na época, ele nomeou o elemento em homenagem ao planeta Urânio. Desde então, diversos outros cientistas começaram a estudar melhor o elemento e descobriram mais coisas sobre a natureza dos núcleos dos átomos. Cerca de um século depois de ter descoberto o urânio, um físico alemão chamado William Hanito conseguiu identificar pela primeira vez na história as radiações ionizantes, que podem ter efeitos nocivos à nossa saúde e causar danos irreversíveis em nosso código genético. Um ano depois, o físico francês Henri Becquerel descobriu que a pechblenda, um minério de onde era extraído o urânio, quando colocado em uma placa fotográfica preparada para reagir à luz, a escurecia, como se emitisse algum tipo de radiação. Essa história, inclusive, eu contei para vocês aqui em outro vídeo. Depois de Becquerel, os experimentos de Pierre e Marie Curie deram nome ao fenômeno de radioatividade. E Ernest Rutherford descobriu que uma partícula afetada por radioatividade espontânea pode dar origem a um novo elemento químico. Várias descobertas e experimentos envolvendo o urânio foram feitas nos anos seguintes. Porém, foi em 1939, bem no comecinho da Segunda Guerra Mundial, que 2 físicos austríacos descobriram o processo de fissão nuclear e o seu potencial energético. Isso, caros amigos, mudou a forma da ciência ver a geração de energia e muitos cientistas ao redor do mundo passaram a se dedicar aos estudos nucleares. Porém, como o mundo vivia em tempos de guerra, infelizmente, as descobertas do urânio foram aplicadas para fins militares. Até porque a fissão nuclear não apenas liberava energia, mas dependendo de como o processo fosse feito, poderia liberar energia em grande escala e causar um grande estrago em qualquer inimigo. Nessa mesma época, também descobriram que a fissão é mais eficaz se for usado o isótopo U-235 do urânio, em vez do U-238. O problema é que de todo o urânio que existe em nosso planeta, apenas 0,7% é U-235. Por isso é necessário separá-lo do U-238 em um processo de purificação que é conhecido como enriquecimento do urânio. Nesse momento da história, podemos dizer que
todos os processos apocalípticos do urânio tinham sido descobertos. Já sabiam como extrair o urânio, como enriquecer, como provocar a fissão e qual a quantidade necessária para que o processo de libertação de energia acontecesse. Em 1940, os Estados Unidos começou seu plano diabólico para construir as bombas atômicas. O Projeto Manhattan tentava encontrar uma maneira de construir uma superbomba equivalente à explosão de 1.000 toneladas de dinamite, capaz de dizimar a vida numa grande área. De forma resumida, os Estados Unidos estavam preparando uma bomba que iria emitir radiações muito poderosas, matando qualquer pessoa na zona afetada. Inicialmente, os Estados Unidos apenas pensavam em usar o urânio e a energia nuclear como arma, mas tudo mudou no dia 7 de dezembro de 1941, quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, nos Estados Unidos, acelerando o Projeto Manhattan, para que as bombas fossem produzidas no menor tempo possível. Em dezembro de 1942, foi realizado o primeiro teste controlado a uma reação nuclear em cadeia. O resultado foi um sucesso. E o governo norte-americano encomendou a produção de 2 bombas, uma alimentada a urânio enriquecido e outra alimentada a plutônio. O resto da história você já conhece. No dia 6 de agosto de 1945, a primeira bomba atômica da história da humanidade foi lançada na cidade de Hiroshima, no Japão. Foram 135 mil mortes com a explosão. Mas vale lembrar que é impossível calcular o número de mortes nas próximas décadas por causa das consequências da radiação. 3 dias depois, a segunda bomba, dessa vez na cidade de Nagasaki, onde morreram cerca de 64 mil pessoas. E foi assim que o urânio mudou o mundo. E não estou falando que mudou para melhor, porque apesar dos inúmeros benefícios que esse elemento traz para a humanidade, quando usada de maneira errada, pode causar sérios estragos. Agora que eu contei para vocês a história do urânio, vamos entender melhor quais são os seus riscos para o corpo humano. Por exemplo, se seu corpo entrar em contato com um átomo de urânio, você tem noção do que irá acontecer? Por incrível que pareça, uma quantidade pequena de urânio como essa não vai oferecer risco algum à sua saúde. Isso porque, apesar do poder do elemento, um átomo não resultaria em danos significativos aos tecidos do seu corpo. Se uma célula for morta pela radiação, rapidamente ela será reposta pelo organismo. Na verdade, dependendo da região em que você vive, provavelmente há muitos átomos de urânio ao seu redor, o que é completamente normal. Isso porque o elemento está naturalmente presente no solo e não é perigoso. A Organização Mundial da Saúde determina que a dose diária tolerável de consumo de urânio é de 0,6 microgramas por quilo por dia. Então, uma pequena quantidade de urânio jamais fará mal para a sua saúde. O fato é que usar urânio e outros elementos para gerar energia nuclear, apesar de ser um processo caro, tem uma produtividade muito maior quando comparada a outras fontes de energia. Para vocês terem uma ideia, estima-se que o urânio 235 produza cerca de 80 mil vezes mais energia do que o carvão mineral. Além disso, o processo não gera gases poluidores e nem compromete a disponibilidade e a qualidade da água doce potável de uma determinada região, já que o processo é feito com água salgada do mar. Por isso, a energia nuclear é considerada a energia do futuro. Na França, por exemplo, quase 80% de toda a produção energética do país vem das usinas nucleares. Porém, esse tipo de energia pode gerar alguns riscos para o meio ambiente. Vamos usar como exemplo o Brasil.
Na mina de urânio próxima à cidade de Caetité, na Bahia, que voltou a ser explorada nos últimos tempos, autoridades denunciam os casos de câncer na população local provocados pelo contato com a radiação. Entre os anos de 2000 e 2009, aconteceram pelo menos 5 acidentes que acabaram contaminando os rios e o solo da região. No processo, o urânio é encontrado em formato líquido e depois de enriquecido, ele se torna um pó amarelo chamado yellow cake. O pó viaja de caminhão até Salvador e é enviado em navios para a França, onde cumpre outras etapas do enriquecimento. Depois ele retorna para o Brasil para ser usado como combustível para os reatores das usinas nucleares de Angra 1 e 2, no litoral do Rio de Janeiro. O problema é que, segundo a Secretaria de Saúde da Bahia, estudos já realizados sobre o impacto ambiental da usina revelaram que, por causa das explosões usadas para extrair o urânio do solo, partículas radioativas acabam se espalhando pelas áreas ao redor da mina, contaminando a vegetação com um gás tóxico chamado radônio. O gás também pode agredir a pele dos trabalhadores e se espalhar por comunidades próximas. Como resultado, há uma incidência muito alta de câncer em Caetité. Alguns deles, como o câncer de tireoide e do pulmão, relacionados à mineração de urânio na região. De forma bem resumida, caros amigos, o que acontece quando o urânio entra em contato com o nosso corpo vai depender muito da quantidade. Quando essa quantidade é pequena, o urânio se torna inofensivo. Mas se a quantidade for alta, a radiação colocará a nossa saúde em risco, podendo levar até a morte. Essa foi a história do urânio e dos riscos que ele pode oferecer para os humanos. Espero que eu tenha sido claro em minhas explicações. Eu fico por aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, tchau!